Tal pai, tal filho, é pelos frutos que se conhece a árvore. Filho de peixe, peixinho é. Quem nunca ouviu uma dessas frases antes? É sobre a relação entre pais e filhos que nós vamos hoje refletir nesse bate-papo. Muito obrigado a você que parou aí uns minutinhos do seu dia para assistir aqui mais esse programa Brilhe Sua Luz. Eu sou o Rui Lucon e hoje eu quero trazer aqui uma reflexão de talvez o maior desafio da nossa vida, que é a nossa relação com os nossos pais. Segundo a doutrina espírita, os espíritos, antes de virem para essa dimensão, antes de reencarnar, como eles falam, né? Dependendo do nível espiritual que a gente se encontra, eles dizem, né, em diversos livros que o querido Chico Xavier psicografou, que nós temos a oportunidade de programar a nossa reencarnação e muitas vezes a gente escolhe de comum acordo com aqueles que vão nos receber como os nossos pais, né? E é muito curioso porque são essas pessoas que a gente ama tanto, muitas vezes também são essas pessoas que a gente acaba desenvolvendo o maior conflito, né? E é muito engraçado porque se a gente for parar para pensar, a gente fica ali 9 meses na barriguinha da mãe, recebendo tudo de bom, né? Todos os nutrientes que a gente precisa para desenvolver, para crescer, aí a gente nasce, já nasce, já chega gritando, chorando, esperneando. E aí aquela pessoa que antes costumava pensar só nela, no sentido de não ter mais nenhuma criatura para ela se dedicar, tem que voltar às suas 24 horas atenção para aquele bebezinho que nasceu, né? Principalmente a mãe, porque é a mãe que amamenta, e sem dúvida nenhuma a relação da mãe com o filho é a relação mais intensa que existe. Não excluindo o amor do pai, porque a gente sabe que tem pais maravilhosos, né, nessa vida. Mas é a mãe que carregou 9 meses, é a mãe que pariu, que vai amamentar. Então, a mãe, ela tem uma importância muito grande. E muitas pessoas crescem com convívio apenas da mãe, né? Muitas vezes o pai se foi, né? Não assumiu a paternidade. Algumas pessoas perdem os pais cedo. São inúmeras as histórias, as diferentes histórias que a gente pode observar no mundo. Mas uma coisa é certa, todas essas histórias, né? No fundo, mesmo com os conflitos, sempre há muito amor. Algumas pessoas acham que não, eu tenho ódio da minha mãe, ódio do meu pai, né? Mas dizem que o ódio e o amor tem uma linha fina, né, entre o ódio e o amor. E para quem conhece um pouco sobre a constelação sistêmica, constelação familiar, né? Na constelação a gente aprende como é importante nosso sentimento de gratidão por aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui. E na constelação, mesmo um pai ausente, mesmo até alguma coisa que eu vou chocar com o que eu vou dizer, mas até mesmo uma pessoa que nasceu de fruto de uma violência sexual, essa pessoa ainda assim, para poder ser feliz e ter uma vida tranquila, ela tem que ter gratidão por ter recebido o DNA daquele homem que, embora tenha cometido um crime,
ele traz com ele, no DNA dele, tantos antepassados que quantas lutas enfrentaram para que nós pudéssemos estar aqui, né? Nossos avós, bisavós, tataravós. E é importante a gente parar para pensar um pouquinho sobre o que será que eles passaram, né? Para trás das nossas vidas, o que será que essas pessoas enfrentaram, dando sempre a oportunidade da próxima geração vir, e até hoje nós estamos aqui. E quando tem quando a gente tem esse conflito com mãe, com pai, é muito por isso, né? A gente nasce, aí aquele casal, a vida deles começa a ficar meio de lado, principalmente como casal, né? Muito comum, às vezes até problemas que o casal enfrenta, né? Porque a mulher, principalmente, é muito exigida na maternidade, e a gente cresce achando que aquelas pessoas estão aqui para fazer todas as nossas... atender todos os nossos desejos, realizar todos os nossos sonhos, as nossas expectativas, né? Achando que eles têm que ser perfeitos. E aí, nesse olhar egoísta da criança, principalmente se ela foi mal educada no sentido de ter todos os seus caprichos atendidos, né? Se torna um adulto muito egoísta, muito egocêntrico. Mas a verdade é que essas pessoas que nos receberam como pai e mãe, essas pessoas antes de serem pais, foram filhos, né? Já foram crianças, como diz o poeta Renato Russo naquela música, né? São crianças como vocês. E a gente esquece que eles já foram crianças. Muitas vezes a gente tem a expectativa de um certo comportamento que nós gostaríamos que eles tivessem, mas a gente esquece de pensar como será que foi a relação dos pais deles com eles, né? Que tipo de pais os nossos avós foram? O que será que eles receberam? Ou que eles não receberam, deixaram de receber, e por não terem vivido determinadas coisas, não sabem dar. Principalmente, antigamente as pessoas não tinham tanta informação como nós temos hoje, né? Hoje o que não falta é livro. São livros e mais livros ensinando, né, como ser a melhor maneira de ser uma mãe, ser um pai. Nas redes sociais tem tantas páginas e canais que a gente pode assistir com dicas de especialistas. E antigamente não era assim. A vida era muito mais simples, muito mais limitada de informação do que nós temos hoje. E entre trancos e barrancos, essas pessoas foram criando os seus filhos da melhor maneira que eles sabiam, né? Isso a constelação fala muito, por isso que a gente tem que ter essa noção de gratidão, de entender que dentro das possibilidades que eles tinham, das limitações, não só do tempo que eles nasceram, mas das limitações espirituais, eles deram o que eles tinham. Eles foram o que eles sabiam. E a verdade é que a gente sempre é o nosso melhor. E se a gente não deu o nosso melhor, é porque a gente não tinha para dar. Porque se a gente soubesse, se a gente tivesse já aquilo desenvolvido dentro da gente, a gente daria. A gente daria, seria melhor, né? Por isso a importância da reforma íntima, da gente sempre olhar para dentro e ver no que a gente pode melhorar. E crescendo, né, a gente chegando à vida adulta, deveria ser mais fácil a compreensão de entender os defeitos, as dificuldades que os nossos pais tiveram com a gente. É difícil, é a relação mais difícil. Mas, até porque cada pessoa tem uma história, né? As pessoas são filhos adotivos. Cada família tem uma história diferente. Pais se separaram cedo. Minha avó materna, por exemplo, ficou viúva com 30 anos, então minha mãe cresceu sem a presença do pai. E ela, dentro da realidade que ela tinha, tentou ser a melhor mãe possível, né? Minha mãe amava muito a minha avó. Então, como perdoar os erros dos nossos pais, como
tornar nosso relacionamento com eles mais fácil, melhor. E como ensina Buda, o segredo é você trocar o eu pelos outros. A partir do momento que quando o seu ego está gritando, mas a minha mãe não fez assim, meu pai não fez assado, né? Na hora que você para e pensa, bom, deixa eu olhar para essa mulher, para esse homem, né? Pensar como será que ele se sente? Que ferramentas ele tem para ser um pai dentro das expectativas que a gente tem, ou de uma mãe? Ou se a gente cresce, de repente, para quem é filho adotivo, né, de tentar entender por que minha mãe me abandonou, por que meu pai me abandonou. E a verdade é que a gente não sabe o que tinha dentro do coração deles, os medos, as inseguranças, tanta coisa pode ser. Mas quando a gente faz essa prática de trocar o eu pelos outros, entender que todos nós que estamos aqui, todos os seres, têm as suas limitações, os seus medos, as suas frustrações. Isso ajuda muito a gente ver uma vida mais tranquila com os nossos pais, né? E se você é uma pessoa que parou aqui um minutinho para ouvir o que eu quero compartilhar, porque provavelmente você é uma pessoa que está buscando um crescimento espiritual. Então talvez você tenha mais do que seus pais têm para oferecer. Eu perdi meu pai em 2006, minha mãe em 2012. Tive a oportunidade de tê-los comigo até a minha vida adulta. Muitas pessoas não têm. Mas se você que está aqui me assistindo ainda tem o seu pai, sua mãe vivos, tenta aos poucos, se você tem problema com eles, né, algum desafeto, algum mal entendido, se eles não têm a condição de resolver isso, mas você tem, acalma seu ego e dê o primeiro passo você para se aproximar dessa pessoa que talvez já seja uma velhinha, um velhinho, né? Faça você a sua parte. Se eles não dão o que você está esperando, porque provavelmente não sabem ser de outra maneira, vai você se aproxima. Quando minha mãe, um mês antes da minha mãe falecer, ela teve um derrame. Ela fez hemodiálise durante 10 anos, depois ela teve um derrame. E um mês antes dela falecer, né, ela com metade do corpo paralisado, ela disse assim para mim, Ruizinho, ela me chamava de Ruizinho porque meu pai chamava Rui. Ruizinho, eu sabia que vocês me amavam, mas não sabia que vocês me amavam tanto. Ouvi aquilo da minha mãe um mês antes dela partir, encheu meu coração de alegria, porque eu sei que ela partiu se sentindo muito amada. E eu costumo comentar com os meus amigos que ainda têm os pais vivos, e eu digo assim, no momento que você fecha o caixão de um pai, fecha o caixão de uma mãe, que você cai a ficha que você não vai ter mais a oportunidade de conversar com eles, perguntar coisas que você gostaria de ter perguntado, pedir desculpas, ou perdoá-los se for o caso, naquele momento que fecha o caixão, ou que desce, tanto para a cremação ou para o enterro, né? É o momento que a gente morre junto, é enterrado, metade da gente é enterrada junto. E naquele momento não tem mais o que fazer. Então se você que aqui parou para me ouvir, estiver passando por alguma dificuldade com a sua mãe, com o seu pai, tenta você dar o primeiro passo. E se eles não forem tão receptivos como você gostaria, entenda que é por falta de limitação, de não saber lidar com aquilo, não por mal. Entende? Se você tem mais para dar, ofereça. Não dá para esperar 10 de quem só tem 5 para oferecer. Né? Eu vi uma vez um professor meu espírita dizendo que quem está no degrau de cima vira para o que está de baixo para ajudar a erguer. E assim a gente deveria ser com todas as pessoas na vida, né? Não é fácil, porque nós temos os nossos desafios, nossas inseguranças, nossas expectativas, todo mundo tem.
E por isso que aqui é um laboratório para o crescimento espiritual, olhando aqui pela explicação espírita, né? Aqui, se você não sabe, está ouvindo aqui meu canal pela primeira vez, né? Eu sou um buscador, então eu bebo de todas as fontes. E eu sempre gosto de trazer olhares diferentes, né? Mas a relação, a importância da relação do pai e mãe, isso você vai encontrar, acho que, em todas as religiões. No judaísmo, no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, né? Tá lá honrar pai e mãe. Mas meu pai foi um cretino a vida inteira, meu pai era um alcoólatra, meu pai batia na minha mãe, meu pai me batia, meu pai era um vagabundo, minha mãe não era próxima, não cuidava bem dos filhos, seja o que for, né? Ainda assim, com todas as dificuldades que eles têm, com toda a imperfeição que eles possam ter, ainda assim a gente tem que ter, para ter uma vida tranquila, espiritualmente falando, a gente precisa ter gratidão pelo que eles nos deram. Mesmo que se aos nossos olhos o que eles deram foi muito pouco, ainda assim a gente tem que ser grato. Porque mesmo que eles não tenham dado financeiramente ou emocionalmente, eles te deram a oportunidade de nos receber aqui e passar o DNA de todas as experiências dos ancestrais deles. E quando a gente tem isso mais bem resolvido dentro do nosso coração, esses dilemas, né, com os nossos pais, a gente vive muito mais em paz, sem dúvida nenhuma, né? Não é fácil, muitas vezes é bem difícil, mas o que faz ficar mais difícil é justamente os egos entrando em atrito. Por isso que quem realmente busca o caminho espiritual, não há dúvida, o nosso maior inimigo é o nosso ego. É ele que nos distancia das pessoas, né? Dificuldades todo mundo tem. Dinheiro não resolve problemas afetivos, de laços de família. O que resolve qualquer dilema é a gente acalmar o ego, sentar frente a frente com aquela pessoa que a gente tem algo a dividir e tentar entender sobre a ótica daquela pessoa, da vida que ela teve, né? O que ela viveu, o que ela passou, o que ela aprendeu dos pais, né? Dos nossos avós. Hoje em dia, os filhos são que nem reis, né? Eles mandam, eles opinam, os adolescentes, né? Mas antigamente não era assim, não. Eu li, não vou agora me recordar onde eu li, mas eu li uma vez que, assim, um tempo atrás, uma família, por exemplo, muito pobre, o alimento primeiro alimentava os mais velhos, e se sobrasse, o que sobrasse ia para a criança. Se eles tivessem que deixar morrer alguém, seria a criança, né? Hoje é o contrário. Hoje os avós fazem tudo para os netos, os pais fazem tudo para os filhos, e o que nós vemos muito é um monte de filho mal educado e ingrato. Então, qualquer exagero de excesso, de escassez, causa problemas. Porque, na verdade, os filhos, eles querem limites, né? Eles querem olhar para o pai e para a mãe e se sentirem acolhidos por pessoas que têm autoridade. Também lembro de uma história que a minha mãe contou, para ver como é importante o papel da mãe, né? Essa história é muito... Quando às vezes ela era rígida comigo em alguma coisa, eu sempre me lembro dessa história, que ela falou que um homem foi condenado a sentença de morte, ia ser decapitado, mas deram para ele o direito ao último desejo. E ele estava ali preso naquele negócio, sabe, que a pessoa põe a cabeça, assim, depois eles cortavam. E o desejo dele foi dar um beijo na mãe, de despedida. E trouxeram a mãe velhinha lá, colocaram ela perto dele, e ele chegou perto e mordeu o rosto dela, arrancou um pedaço.
E ela falou: meu filho, por que você fez isso? Ele disse assim para ela: se você tivesse sido rígida comigo, eu não estaria aqui hoje. É lógico que nós temos o livre-arbítrio para a gente tomar as nossas decisões no caminho certo. Mas essa história quer mostrar a importância de uma mãe ali presente, né, nos atos do filho, não sendo permissiva, que o filho pode fazer tudo, porque assim ele acaba se tornando um cidadão que não respeita ninguém, porque acha que o mundo existe para servi-los. E a gente acha isso também dos nossos pais, né? Que a função deles no universo é fazer tudo que a gente quer. Então, eu espero que essa reflexão, se é algo que incomoda, se sua relação com seu pai, com sua mãe não é uma relação tão boa, pense no que você pode fazer da sua parte. Se eles não fizerem a parte deles, ou não entregarem aquilo que você esperava, pelo menos você vai ficar em paz, sabendo que dentro da sua limitação, você tentou. E isso vai te dar uma paz no coração. Né? E lembrarmos que todos nós estamos aqui para o crescimento espiritual. E eles também. Né? E a gente espera tanto os nossos pais, né? O que será que os nossos filhos vão dizer da gente? Será que nós somos melhores pais do que os nossos pais foram pra gente? Né? Então, quando a gente vira olhar para o outro, tudo fica mais leve. Por isso os grandes mestres, né, como Buda, Jesus, sempre falam da importância de você se diminuir, não de se desvalorizar, mas o seu olhar voltar mais para os outros. O budismo chama de trocar o eu pelos outros. E é mágico. Quando a gente faz isso, a nossa dor some. E se não sumir totalmente, ela diminui muito. Tá bom? Então, muito obrigado. Você que assistiu. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. Se você está assistindo aqui no YouTube, você já sabe, né? Clica no sininho, clica para inscrever, deixa o joinha. Se for no Instagram, escreve um comentário se você gostou, um coraçãozinho, compartilhe com seus amigos, porque ajuda o canal a crescer. Tá bom? Eu sou o Rui Lucon, esse aqui foi mais um Brilhe Sua Luz.